paz, irmãos, que paz do Senhor. Amém? A gente vai dar continuação aí à aula, temática que se iniciou sobre cristologia. Amém? Só relembrando os irmãos que cristologia era o estudo da doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Tanto da sua divindade quanto da sua natureza humana. Amém? Queria estar lendo um texto com os irmãos aí, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, amém? A partir do verso de número 5, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Amém? Ou seja, ele adquiriu a natureza humana, amém, na sua humilhação. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Amém? A gente vê nesse texto aqui que aborda as duas naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana. Amém? Na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, estou só recapitulando com os irmãos, falamos da divindade, falamos da humanidade, e a gente vai estar recapitulando alguma coisa, e vamos também estar falando hoje da obra de Cristo. Amém? Falamos que ele descendeu de uma mulher por obra do Espírito Santo. Amém? E falamos que havia essa necessidade, porque segundo Hebreus, quase todas as coisas são redimidas ou remidas, compradas ou purificadas, santificadas pelo derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém, queridos? Então, esse entendimento que nós precisamos ter. O porquê Jesus Cristo teve que encarnar-se? Porque tinha que ser necessário o derramamento de sangue do justo. Amém? Por isso ele teve que encarnar. Amém? Então, falamos um pouco da sua natureza divina, que ele é igual ao Pai, não é diferente do Pai. Tem algumas religiões ou seitas que dizem que ele não é igual ao Pai. Ele é menor. E ele não é. Quando ele estava com Natanael falou: Senhor, a ti conhecemos, mostra-nos o Pai. E ele disse: Felipe, Natanael, sou tanto tempo convosco e não me conheceis. Então ele não é diferente, amados. Felipe falou isso. Ele falou isso para Felipe, amém? Então, só relembrando aos irmãos, dentro da sua igualdade ao Pai, ele tem onisciência, ele é chamado de Pai da eternidade, Pai da eternidade, a sua natureza divina é imutável, A Bíblia diz que nele não há sombra de variação e nem de mudança, Então, ele não muda, amém? Em seus atributos morais, ele é igual ao Pai, ele tem a bondade, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade, ele é a verdade, e a vida, amém?
Então ele e o Pai, amados, são iguais. Amém? Ele é o único Senhor. Né? 1 Coríntios 8,6. 1 Coríntios 8,6. Vamos ler aí, ó. Diz assim, amados: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que veio a existir e por meio de quem também vivemos. Amém? Então, outro texto que diz que nada do que foi feito sem ele foi feito. Amém? Então Jesus Cristo ele não é introduzido na eternidade em dado momento, não. Desde o princípio ele é. Né? Por isso que a Bíblia chama ele de Alfa e Ômega. Ele é o início e ele é o fim de todas as coisas. Amém? Então ele é igualmente o Pai. Amém? Ele é o único Salvador, amados. Né? Hebreus 4,12. Atos 4,12. Atos 4,12. Vamos subir aí. Diz assim, 11 e 12, amados. Então Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta como pedra angular. Verso 12. E portanto não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? Então não há, né, qualquer uma religião que professe a sua salvação por meio de outra pessoa, que não seja a pessoa de Jesus Cristo, é uma religião de engano. Amém? Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual nós seremos salvos. Amém? Ele é chamado ainda de o Santo de Israel. Amém? Vamos ler esse texto aqui, ó. Isaías 45, o verso de número 11. Diz assim: assim, pois, declara o Senhor, o Santíssimo de Israel, o teu Criador. Vós me perguntais sobre os eventos futuros? Quereis saber sobre meus filhos e sobre a obra das minhas mãos? Amém, queridos? Então Jesus, ele é o Santo de Israel. Amém? Ele é redes, ele é início e fim, né? Ele é o esposo de Israel e da igreja. Amém? Isaías 54, verso número 5, diz assim: pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Amém, queridos? Então ele é o esposo e a esposa é a sua igreja, a sua noiva. Amém, queridos? Dentro dos atributos dados a Jesus Cristo, né, que conferem a ele o ser igual ao Pai, o ser igual a Deus, né, a Bíblia se refere a ele como quem criou o mundo e todas as coisas. Amém? Isaías 44, 26, 44, 24, diz assim:
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, o Senhor, é que tudo fiz, e sozinho estendi os céus e firmei a terra. Amém, queridos? Então, amados, ele esteve presente desde o início na criação, né? Junto com Deus Pai. E estará presente com a igreja por toda a eternidade. Amém? Ele é ainda, amados, autor da regeneração, né? E aí, dentro desse aspecto da regeneração, nós lembramos que o homem foi criado perfeito, né? O homem foi criado perfeito, né? A Bíblia é tremenda quando ela diz que Deus criou, né, todas as coisas aí no princípio, quando fala dos gêneros, e a Bíblia diz que Deus ele se agradou de tudo aquilo que ele via criado. Ele se agradou daquilo que ele via criado. Quando ele olhou aquilo que ele via criado, ele se agradou, né? E é tremendo isso porque a gente pode tentar, né, e não vamos conseguir mensurar isso, né? O padrão de afeição de Deus, como que Deus olhou para as coisas e viu que aquilo que ele havia criado era perfeito, era bom, né? Mas essa criação em todo o seu âmbito, né? Tanto na criação do homem, que é a obra mais perfeita da criação de Deus, quanto da natureza, né? Do mundo em si, né? Tudo isso sofreu uma mudança muito trágica pelo pecado original. Amém? Então, todas essas coisas, amados, vão passar por uma regeneração. A regeneração ela acontece primeiro no homem, mas a Bíblia diz que a terra também passará por isso. Amém? Então, ele, juntamente com o Pai, ele é autor da regeneração. E aí eu queria ler dois textos com os irmãos. Primeiro dos dois no livro de 1 João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo número 2, o verso 29, diz assim: se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, queridos? Esse é o primeiro texto. O segundo texto, amados, ainda no livro de 1 João, capítulo número 5. Esse texto que nós lemos fala de Jesus Cristo. Amém? 1 5, 18 diz assim: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Amém, queridos? Então isso fala da obra da regeneração, né? Isso fala da redenção que Jesus Cristo nos trouxe quando ele nos comprou, né? Entregando a sua vida na cruz do Calvário. Amém? Então todo aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ou melhor, é encontrado com ele, né? Porque ele disse: em nada podeis fazer, mas todo aquele a quem ele, como diz o texto de Apocalipse, presente que está à porta e bate, aquele que ouve espiritualmente esse bater à porta e abre essa porta, fala do seu coração, fala da sua vida, amém? Quando ele recebe a Jesus Cristo, né, ele passa por algumas etapas, né? Ele passa pela redenção, ele passa pela justificação, amém? Ele passa pela regeneração, amém?
tornando essa pessoa uma nova criatura. Amém? 2 Timóteo 5,17, né, diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? 1 Coríntios 5,17. Então, e isso acontece, amados, dentro da obra que Jesus Cristo fez, né? A obra da regeneração. Amém, queridos? Falando sobre os ofícios, né, de Cristo, ele foi profeta, a gente falou isso na aula passada, né? Ele foi sumo sacerdote, ele foi rei. Amém, queridos? Então, vou pular aqui para a gente andar um pouquinho. Queria falar um pouquinho sobre a obra de Cristo, né? E aí, lembrando sempre, amados, né, que a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? A maior obra do diabo, ou a principal obra do diabo, né, no Éden, foi afastar a humanidade de Jesus Cristo. Porque quando ele afasta Adão, né, da presença de Deus pelo pecado, Romanos 3,23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amém? Por quê, amados? Porque toda descendência vem de um casal em morte espiritual, né? Então nós herdamos essa natureza pecaminosa, né? Fomos gerados em morte. Por isso Jesus Cristo, ele manifestou-se para desfazer as obras do diabo. A principal obra foi essa, né? Afastar o homem de Deus, né? Então, quando Jesus Cristo vem, ele vem para fazer o religar, né? Levar o homem de volta a Deus. A Bíblia diz que na sua morte, na morte de Jesus Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém, queridos? Então, dentro da obra de Cristo, né, nós consideramos a sua morte, né, que é chamada de morte vicária ou morte substitutiva, né, porque ele tomou ali o lugar da humanidade, né? Aquela cruz era nossa. Amém? Alguns podem entender que aquela cruz era apenas de Barrabás. Barrabás ali ele está representando, amados, toda a humanidade caída. Amém? Toda a humanidade morta em pecado. Então, quando ele toma aquela cruz é símbolo de toda a humanidade. Amém, queridos? Por isso, amados, entender a importância da morte de Jesus Cristo. Por isso ele é tido como o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Amém? Então, sobre o significado da morte de Jesus Cristo, queria ler com os irmãos aí, apenas um texto, para a gente prosseguir. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 21, diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Então aqui, irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo, por sua morte, nós somos justificados, queridos, né? Nós somos justificados. Assim como no Velho Testamento, né, quando os sacerdotes entravam no templo, e tanto o povo quanto os utensílios santos eram santificados pela aspersão do sangue do Cordeiro que havia sido imolado, havia sido morto para este fim. Amém? O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica. Amém? Então ele nos comprou pelo sangue, nos redimiu pelo sangue, nos santifica pelo sangue e nos justifica pelo seu sangue. Amém? Dentro ainda continuando a obra, né, que Cristo fez por nós, precisamos considerar também
a sua ressurreição. Né? É tremendo, eu acho tremendo que a Bíblia diz, mas que Jesus ele não morreu na cruz, né? Ele não morreu, né? Quando eu digo ele não morreu, eu digo que pelo flagelo que ele sofreu na cruz, ele não morreu. A Bíblia diz que ele rendeu o seu espírito. Por que isso, amados? Porque a morte não tinha poder sobre ele, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Como Jesus não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Por isso ele foi necessário que ele rendesse o seu espírito. Por isso que ele diz: Pai, nas suas mãos entrega o meu espírito. Amém, queridos? Então, eu acredito que no mundo espiritual, amados, né, dos espíritos malignos, do inimigo da nossa alma, havia uma expectativa acerca disso, né? De que se haveria ou não a ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele ressuscita, né, que ele se apresenta aos discípulos, ele vai dizer isso: né? Todo poder me é dado no céu e na terra. Amém, queridos? Então a ressurreição de Jesus Cristo é de uma importância tremenda, a compreensão disso, dessa necessidade que ele havia de ressurgir. Amém? Queria ler um texto com os irmãos no livro de Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, o verso de número 4. Que diz assim: E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? A Bíblia diz que assim como nós morremos, assim como ele morreu, nós morreremos. E assim como ele ressurgiu e ressuscitou, amém, aqueles que morrerem nele ressurgirão, ressuscitarão, amém, para a eternidade. Queria falar um pouquinho agora sobre a sua ascensão, né? A sua ascensão. Quando ele foi elevado, quando ele foi exaltado, né? E aí cabe aquele texto que eu citei agora, quando ele diz, né? Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. É tremendo isso, irmãos. Porque quando ele toma a natureza humana, lá e aí no texto de Filipenses 2, diz que ele se esvaziou da sua glória, né? Se esvaziou da sua glória. Amém? Então, quando ele ressuscita e todo o poder lhe é dado, né? Então, aquela glória que ele havia se despido dela, né? Ele retoma aquela glória, né? E converge para ele todo o poder. E aí ele vai dizer que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Isso é tremendo, amados, né? Todo o poder. Amém? Mas existe, amados, e aí é bom a gente tomar cuidado, existem algumas heresias, existem alguns pensamentos, alguns movimentos, né? Que contradizem, que contrariam estas verdades, né? E só para os irmãos terem reconhecimento disso, pode ser que os irmãos se deparem com isso aí em algum instante, né? Havia um movimento herético, né? Aqueles que negam a encarnação de Jesus Cristo, aqueles que negam a sua divindade, né? De ser igual ao Pai. Amém? Dentro desses movimentos, né? Existe alguns, mas eu quero falar rapidamente aqui, ó. Eu acho até que eu comentei isso, mas como a gente está também falando e recapitulando, né? Existe o ebionimismo, esse movimento aconteceu no século I, né? E eles negavam a divindade de Jesus Cristo, né? O docetismo, no século II, eles negavam
à humanidade, né? Então o ebionismo, eles afirmavam que Jesus Cristo foi humano, mas não foi divino. O docetismo do século II, eles diziam que ele não foi humano, entendeu? Mas ele tinha uma divindade, mas que não era igual a Deus. Ele era menor. Amém? Existe um outro chamado monarquismo sabeliano, do século III, né? Eles negavam a humanidade de Jesus Cristo, né? E diziam que ele foi apenas um ser divino, mas não foi humano, né? E aí os irmãos lembram que eu falei que todo espírito que nega a encarnação de Jesus Cristo, a Bíblia diz que esse é o espírito do anticristo. Amém, queridos? Existem alguns outros aqui que eu não, né, vou falar só mais um, que é o monoteísmo, né? Isso aí é um movimento herético que ocorreu no século VI, né? Eles diziam, não, Jesus foi humano, né? E foi divino, né? Mas ele não foi tão humano assim, também não foi tão divino. Então, a gente tem que tomar cuidado ali, né? De repente a gente vai conversar com alguém que acredita nessas correntes aí de pensamento, de ideologia, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Por isso a importância de estar estudando, de estar, né, nos aplicando no estudo da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, amados, falamos aí sobre, né, recapitulamos um pouco aí sobre a divindade de Jesus Cristo, né, sobre a sua humanidade, amém, queridos? Né? E lembrando, amados, né, que na forma humana, Jesus Cristo, na forma humana, Jesus Cristo ele foi limitado. A Bíblia diz que ele crescia na graça, ele crescia no conhecimento. Amém? E o porquê disso, amados? Porque as mesmas limitações que o homem tem, ele tinha que experimentar. Né? Ele tinha que experimentar. Amém? Então ele teve essas limitações. Amém? Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo ele passou como homem incólume, intacto. Não, mas ele teve as mesmas limitações que nós temos. Amém? A diferença é que nele não havia pecado. A diferença é que ele não havia pecado. Ainda de que, como homem, amém, ele passou por tentações. A Bíblia diz que depois de jejuar por 40 dias, ele foi levado ao deserto para quê, amados? Para ser tentado, né? Ali foi colocada à prova o quê, queridos? A sua natureza humana. A sua natureza humana. Amém? E aí a gente lembra do texto, quando o inimigo ali manda ele transformar as pedras em pães. E por quê, amados? Porque ele estava com fome. Depois de 40 dias, né, de jejum. Né? E aí o inimigo manda que ele se lance do alto do templo de Jerusalém, né? Porque se de fato ele fosse o Filho de Deus, os anjos viriam para socorrê-lo. Né? E aí um perigo muito grande, né? E a gente precisa tomar isso como exemplo de pessoas que, se sentindo grandes na presença de Deus, tomam algumas atitudes, amados, que estão no âmbito da sua natureza humana. Por isso que a gente vê, às vezes, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, em algum momento terem alguma dificuldade. O porquê disso, irmãos? Porque extrapolam aquilo que está no âmbito do seu espírito, né? E aí, quando eu falo disso, eu me lembro de Balaão. A Bíblia diz que Balaão, quando ele foi chamado para profetizar contra Israel, a Bíblia diz que Balaque, conversando com ele, pedindo para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, a Bíblia diz que ele falou: não, fica aqui, que eu vou orar a Deus e vou ver o que Deus me responde. Então ele se afastava de Balaque, né, do pessoal que estava com Balaque, ele ia sozinho a um lugar, ele orava, e Deus lhe respondia, e ele trazia a resposta para Balaque, né? Só que aí o texto lá de Números, né, a partir do capítulo 23, vai dizer que depois dele ir buscar a Deus
e trazer a resposta, acho que por 3 vezes, a Bíblia diz que, acho que na 4ª vez, se não me falha a memória, ele já não foi mais. Então ele colocou isso no automático. Já estava espiritual demais, né? Já estava entendendo a vontade de Deus, já estava, e não foi buscar a Deus. Quando ele não foi buscar a Deus, né? Ali a sua natureza humana falou mais alto. Como ele não buscou a Deus, e aí surgiu ali uma ação humana, acredito que o inimigo também trabalhou dentro disso, e a Bíblia diz que ali, do coração dele surgiu uma orientação para Balaque colocar tropeço diante do povo de Israel. Amém, queridos? Então é um perigo muito grande quando a gente, estando na presença de Deus, a gente nega, né? A gente nega a nossa natureza, né? A gente nega a nossa natureza. E aí, quando a gente nega e ela se manifesta, mas dentro daquilo que é espiritual, ela pode trazer um problema. Então, sempre a importância, né, de todos os passos que formos dar, a gente buscar a presença de Deus.